Bom dia, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos trabalhar com elementos químicos. O que são os elementos químicos? É o conjunto formado por átomos. Cada elemento químico corresponde a um número atômico que o identifica. E toda a matéria é constituída por elementos químicos. Então hoje nós vamos estudar elementos químicos. Símbolo químico é a representação gráfica de um elemento químico. O símbolo químico é representado pela primeira letra inicial do nome do elemento, maiúscula. Quando necessário, usamos a segunda letra do nome do elemento, minúscula. Ou seja, cada elemento químico ele é representado por um símbolo, certo? E os símbolos são representados pelas letras do seu nome, certo? Cada letra maiúscula representa um elemento químico. Quando um ou mais elementos químicos começam com a mesma letra, utilizamos a segunda letra do seu nome e essa segunda letra é minúscula. Então aqui nós temos aqui alguns exemplos aqui, ó, nome e símbolo. Por exemplo, nós temos o carbono, o símbolo é a letra C. Nós temos o cloro. Como nós já tínhamos o carbono com a letra C, então o cloro recebeu uma segunda letra minúscula do seu nome, o L, então ficou CL, C maiúsculo e o L minúsculo. O cálcio, mesmo raciocínio, como já tinha o carbono com a letra C, então ficou Ca, C maiúsculo e o A minúsculo. O mesmo raciocínio aqui para os elementos que começam com a letra B. Boro, representado pela letra B, símbolo B. Bário, símbolo Ba. E o berílio, símbolo Be. Certo? Alguns elementos têm o nome do português, mas o símbolo vem do nome do latim. Por exemplo, sódio. O símbolo do sódio é o Na. O seu símbolo vem do seu nome latim, que é nátrio. O mesmo raciocínio para o potássio. Potássio, o símbolo é K. O símbolo vem do seu nome latim, que é cálio. O chumbo, símbolo Pb. Recebe o símbolo do seu nome latim, que é plumbo. Mesmo raciocínio para o fósforo. Símbolo P, porque vem do nome latim pósforo, certo? Então, cada elemento químico é representado por um símbolo. Esse símbolo geralmente é a primeira letra do seu nome e essa letra vem maiúscula. Quando necessário, usamos a segunda letra do nome, certo? Uma segunda letra, que essa segunda letra é minúscula. Em outros casos, nós temos os elementos com o nome no português, mas o símbolo vem do nome do latim. Exemplo, sódio, né? O símbolo vem do latim, nátrio, o Na. Tranquilos? Representação de um elemento químico. Fiz uma representação aqui, então o X ele está representando um elemento químico qualquer, certo? Quando nós olharmos na tabela periódica, nós vamos ter dois números, um na parte superior e um na parte inferior. O número que está na parte superior representa o número de massa. Nós vamos representar pela letra A. O número que está na parte inferior representa o número atômico, que é o que diferencia cada elemento químico, ou seja, cada elemento químico é diferenciado pelo seu número atômico, que é representado pela letra Z. O número atômico ele é igual ao número de prótons, certo? Nós vamos ver na frente. O número atômico é igual ao número de prótons e em alguns casos também é igual ao número de elétrons. Se eu conheço o número atômico e conheço o número de massa, eu posso determinar o número de nêutrons, que é representado pela letra Z. O número de nêutrons ele vai ficar localizado bem aqui no centro do elemento químico, certo? Então, para mim calcular o número de nêutrons, eu vou subtrair o número de massa, que é A, menos o número atômico, que é Z, certo? Então, o X representa o elemento químico, o número que está na parte superior do elemento químico representa o número de massa, que nós vamos representar pela letra A. O número que está localizado na parte inferior do elemento químico representa o número atômico, que nós vamos representar por Z. No centro do elemento químico, nós vamos ter o número de nêutrons, que é representado pela letra N. Então, para calcular o número de nêutrons, eu vou subtrair A menos Z. Aqui nós temos um exemplo aqui de uma estrutura atômica aqui do elemento cloro, do Cl, certo? Na parte superior eu tenho 35, então esse 35 é o valor de A é o número de massa, está aqui, ó, 35. Na parte inferior eu tenho o valor de Z, o Z representa o número atômico, que é 17, certo?
O número de nêutrons, eu vou subtrair o valor de A menos o valor de Z, certo? Para me calcular o número de nêutrons. Então, 35 menos 17 nos dá 18. Então, o número de nêutrons é 18. O número de elétrons e o número de prótons, certo? É sempre igual ao valor do número atômico, é sempre igual ao valor de Z. Em algumas situações, né? Desculpa. Sempre igual não, em algumas situações. O número de prótons vai ser sempre igual ao número atômico. Já o número de elétrons não, só quando o átomo for eletricamente neutro. Quando ele nem perde nem ganha elétrons. Então, recapitulando aqui, ó, o número atômico, ele fica representado na parte inferior, é representado pela letra Z. O número de massa fica localizado na parte superior, representado pela letra A. O número de nêutrons fica bem no centro, certo, do elemento químico. Como é que nós calculamos o número de nêutrons? Subtraímos o número de massa menos o número atômico. Então, 35 menos 17 nos dá 18. O número de elétrons, nesse caso aqui, ele vai ser igual ao número atômico. Quanto vale o número atômico? 17. Então, o número de elétrons também é 17. O número de prótons sempre vai ser igual ao número atômico, o valor de Z. Então, o número de prótons é igual ao número atômico. Então, também vale 17. Então, o que nós devemos fixar aqui? Número de massa, representado pela letra A, localizado na parte superior. Número atômico, representado pela letra Z, localizado na parte inferior. Para calcular o número de nêutrons, nós subtraímos o número de massa menos o número atômico. Então, achamos 18. Para saber o número de prótons, automaticamente ele é igual ao número atômico. Então, o número de prótons é igual ao número atômico. Quando o átomo for neutro, quando não tiver nenhuma carga aqui, ó, o número de elétrons também é igual ao número atômico. Tranquilos? Então, o A representa o número de massa, que fica localizado na parte superior do elemento químico. O N representa o número de nêutrons, que fica localizado no centro do elemento químico. Então, nós vimos que para calcular o N, nós subtraímos A menos Z. O Z representa o número atômico, que fica localizado na parte inferior do elemento químico. O número atômico é igual ao número de prótons, que é representado pela letra P, que é igual ao número de elétrons, representado pela letra E. Quando o átomo for neutro, então nesse caso, quando o átomo for neutro, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Quando o átomo perde ou ganha elétrons, certo? O número varia, ou para mais ou para menos. O número de prótons ele sempre permanece o mesmo. Então, o número de prótons, P, ele sempre vai ser igual ao número atômico. Número de massa, A, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons do núcleo atômico, certo? Então, eu tenho que A, ele vai ser igual a Z mais N, onde A é o número de massa, Z, número de prótons, que é o número atômico, e o N é o número de nêutrons. Então, a representação aqui nós temos que o número de massa, A, fica localizado na parte superior do elemento químico. O número atômico, que é igual ao número de prótons, fica localizado na parte inferior do elemento químico. E o número de nêutrons, nós calculamos, já verificamos que ele fica aqui no centro, né? Então, nós temos um exemplo bem simples aqui, ó. O átomo de Ca, que é o cálcio, apresenta 20 prótons. Se é 20 prótons, é a mesma coisa que o número atômico, é o valor de Z, vai ficar na parte inferior, né? E 20 nêutrons no seu núcleo. Então, o valor de Z vale 20 e o valor de N vale 20. Então, ele está pedindo aqui para nós acharmos o valor de A. Simples, basta aplicar na fórmula. A é igual a Z mais N. Então, A igual a Z mais N. Z é número atômico, que é igual ao número de prótons, e vale 20. Número de nêutrons, 20. Então, 20 mais 20, nós temos 40. Então, o número de massa do cálcio, nesse caso, seria 40. Nós podemos classificar os átomos em isótopos, isóbaros e isótonos. Vamos ver isótopos. Eu destaquei aqui a letra P, porque vai nos isótopos, vai nos lembrar prótons. Por isso que eu destaquei a letra P. E o número de prótons é igual ao número atômico. Então, quando é que os átomos são isótopos? São átomos que têm o mesmo número de prótons. O número de prótons, que é a mesma coisa que o número atômico, Z. E diferente número de massa. Então, nós já vimos que o número atômico ele fica localizado na parte inferior.
Então aqui nós temos o átomo de urânio, certo? Número de massa 235 e aqui 92. No segundo caso, nós temos o número de massa 238 e o número atômico 92. Então, isótopos, eles têm o mesmo número atômico, que fica localizado na parte inferior, e diferente número de massa, que fica localizado na parte superior. Então, só pelo nome nós já verificamos. Ó, isótopos, eu destaquei a letra P, vai lembrar número de prótons. E número de prótons nos lembra número atômico, Z, localizado na parte inferior. Então, isótopos tem o mesmo número de prótons, que é o mesmo número atômico, e diferente número de massa. Isóbaros, olha a letra A, eu destaquei a letra A, vai nos lembrar massa, o A lembra massa, número de massa. Então, isóbaros são átomos com o mesmo número de massa, que é o valor de A, e diferentes números atômicos, certo? Número de massa, então, fica localizado na parte superior. Então, aqui eu tenho um átomo de cálcio e tenho o átomo de potássio. Os dois estão com o número de massa 40 e possuem um número atômico diferente. Aqui é 20 e aqui 19. Então, isótopos, o mesmo número atômico, que fica localizado na parte inferior. Isóbaros, mesmo número de massa, fica localizado na parte superior. Então, dois átomos são isóbaros quando eles possuem o mesmo número de massa. E dois átomos são isótopos quando eles possuem o mesmo número atômico, que é igual ao número de prótons. Isótonos. Então, aqui eu destaquei a letra N, ó. Lembra o número de nêutrons. São átomos com o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos, Z, e número de massa, A. Então, aqui nós temos o exemplo aqui do ferro. Possui número de massa, que é o valor de A, 19, número atômico 9, valor de Z. Então, para saber o número de nêutrons, basta eu subtrair 19 menos 9. Como? Eu sei que A é igual a Z mais N, o Z que está positivo, ele passa negativo, não é isso? Então, vamos substituindo. A, 19, que é igual a Z, vale 9, mais N. O 9 está positivo, passa negativo, 19 menos 9 nos dá 10. Então, o número de nêutrons, nesse caso aqui, é 10. Do neônio, nós temos número de massa 20 e número atômico 10. Então, aplicando a fórmula, o valor de A é 20, Z é 10, mais N. 10 está positivo, passa negativo. 20 menos 10 nos dá 10. Então, achei o valor de N igual a 10. Então, tanto o ferro quanto o neônio, nesse caso aqui, eles são isótonos porque possuem o mesmo número de nêutrons. Que nós temos aqui uns exemplos aqui, ó. Olha só, primeira questão, caiu na UFV. Dados elementos, eu tenho 4 elementos aqui, ó. A, o elemento B, o elemento C e o elemento D. No elemento A, nós temos o número de massa e temos o número atômico. No elemento B, nós temos o número de massa e temos o número de nêutrons. No elemento C, nós temos o número atômico e temos o número de nêutrons. E no elemento D, nós temos o número de massa e o número atômico. O que ele nos pede na letra A? Encontre o número de massa, atômico e de nêutrons de cada elemento. Então, nós temos aqui as fórmulas. Para achar o número de massa, eu vou somar Z mais N. Para achar o número atômico, eu vou subtrair A menos N. E para achar o número de nêutrons, eu vou subtrair A menos Z. Então, eu montei uma tabela aqui, ó. Coloquei os 4 elementos A, B, C e D. Aqui eu coloquei o número de massa, o número de nêutrons e o número atômico, certo? Então, vamos analisar primeiro o elemento A. No elemento A, nós tínhamos 50 para massa e 20 para atômico. Então, falta achar o número de nêutrons. Então, aplica essa fórmula aqui, ó, para achar o número de nêutrons. É A menos Z. Então, pegando A menos Z, ficaria 50 menos 20, certo? 50 menos 20 nos deu quanto? 30. Tá aqui, ó. Então, o elemento A tem massa 50, atômico 20. 50 menos 20 nos deu 30. Então, tá aqui o número de nêutrons dele é 30. Vamos pegar o elemento B. Ele tem massa 45, número de nêutrons 30. Falta achar o número atômico, que é Z. Para achar o número atômico, eu vou pegar A menos N. Certo? Então, 45 menos 30 nos dá quanto? 15. Certo?
O elemento C, nós temos o número de nêutrons 25, está aqui. Número atômico 20. Está faltando o número de massa A. Para achar o número de massa, eu vou somar Z mais N. Observem bem, ó. A única vez que nós vamos somar vai ser quando for achar o valor de A, certo? Tanto para achar o valor de Z quanto o valor de N, nós vamos sempre subtrair A menos alguém, certo? Então, a única soma que tem é para achar o valor de A. Então, eu vou ter que somar Z mais N, aqui na letra C, ó. Z vale 20, N 25. 20 mais 25 nos dá 45. Letra D, nós temos o número de massa 50 e temos o número atômico 15. Falta achar o número de nêutrons, N. Para achar o número de nêutrons é A menos Z. Então, 50 menos 15 nos dá 35. Então, eu preenchi aqui a minha tabela, ó, certo? Tem as três formas. Para achar o valor de A, eu somo. Para achar o valor de Z, eu subtraio. E para achar o valor de N, eu subtraio, certo? Então, eu preenchi uma tabela aqui, ó. Diante dessa tabela, eu vou para a letra B. Quais são os isótopos, isóbaros e isótonos? Olha só, isótopos, letra P. P, aqui, ó, é a mesma coisa que Z. Então, vamos ver quem são os elementos que têm o mesmo valor de P, isótopos. Então, aqui, ó, eu tenho 20 para o elemento A e tenho 20 para o elemento C. Então, eu vou dizer que A e C, eles são isótopos, porque tem o mesmo valor de P. Tem mais alguém que tem o mesmo valor de P? Tem, ó, B vale 15 e o de D também vale 15. Então, eu vou dizer que B e D também são isótopos com quanto? Com 15, certo? Então, isótopos, certo? São os elementos que têm o mesmo valor de P. P é igual a Z. Então, eu tenho que A e C, os dois com 20, ó, então são isótopos. E tenho B e D, os dois com 15. O mesmo raciocínio para isóbaros. Quem tem o mesmo valor de A. Então, quem tem o mesmo valor de A? Vamos lá. O A tem 50, o D também tem 50. Então, eles são isóbaros, A e D, porque tem o mesmo valor de quem? De A, número de massa. Assim como B e C, certo? Ambos com quanto? Com 45, ó. B, o número de massa é 45, e C, o número de massa também é 45, certo? Então, B e C também são isóbaros. Então, isóbaros, quem tem o número de A e D são isóbaros porque tem número 50, número de massa, e B e D também tem número de massas 45 e 45. E tem a letra N, destaquei a letra N aqui, ó. Vamos ver quem tem o mesmo valor de N. Aqui tem 30 e aqui também tem 30. Então, A e B são isótonos, certo? A e D são isótonos porque possuem o mesmo número de nêutrons. Tranquilos? Então, o raciocínio aqui é você seguir essas três formas. Para achar o valor de A, você soma Z mais N. Para achar o valor de Z, você subtrai A menos N. E para achar o valor de N, você subtrai A menos Z. Só lembrando que o valor de A é quem está na parte superior. O valor de Z é quem está na parte inferior. E o valor de N é quem está no centro. Tranquilos? Aí você monta uma tabela, né? Aí fica mais fácil para você visualizar na tabela, ó. Isótopos, mesmo valor de P. Isóbaros, mesmo valor de A. Isótonos, mesmo valor de N. Tranquilos? Segunda questão. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos A, B e C. Então, A é isóbaro de B. Pessoal, o que é isóbaro? Quem tem o mesmo valor de massa, né? E B, isótono de C. Então, a primeira informação que ele deu aqui, ó. Então, eu vou logo montar esse quadro aqui. Tem A, B e C, né? São os três elementos. B tem número atômico 56. Número atômico ele fica localizado na parte inferior. 56. E número de massa 137. Então, ele já deu aqui do elemento B. Ele deu o número atômico 56 e número de massa 137. É isótopo de C. Vamos lá dar a informação. O número de massa de C é 138. Então, fica localizado na parte superior. Certo? Então, agora nós vamos montar. Eu coloco os elementos ó, A, B e C. A, B e C. Eu vou partir pelo elemento B. O que o elemento B tem? Tem número atômico 56, está aqui na parte inferior.
E o número de massa quanto? 137, aqui na parte superior, certo? Do elemento B. E ele diz que o elemento B é isótopo de C. Se é isótopo, tem o mesmo número atômico, lá na parte inferior. Se aqui é 56, aqui também vai ser 56, porque eles são isótopos. Ó. O número de massa de C é 138, então está na parte superior, o número de massa de C, 138. Vamos voltar para o item 1. O que ele diz aqui? Ó? A é isóbaro de B. Então, se A é isóbaro de B, eles têm o mesmo número de massa. Como eu sei que o número de massa de B é 137, então A também vai ser 137. Certo? Ele está dizendo que A é isótono de C. Isótono. Mesmo valor de N, bem aqui no centro. Ó. Certo? Então, olha só. Vamos pegar o elemento C, que é o que nos interessa aqui. Ó. Se eu sei que C é isótono de A, então eu vou calcular o número de nêutrons de C aqui. Ó. Então, eu tenho que N é igual a menos E, certo? Nós vimos anteriormente essa fórmula aqui. O número de massa vale 138, menos o número atômico vale 56. Então, N é 138 menos 56, que nos dá 82. Então, A tem 82 nêutrons. Por que eu estou dizendo que A tem 82 nêutrons? Porque A e C, eles são o quê? Isótono, tem o mesmo valor de N. Se eu calculei o valor de N de C, deu 82, então o valor de N de A também vai ser 82. Vamos calcular o valor de Z do átomo A. Olha só, do átomo A, que é o que nos interessa agora, eu tenho número de massa 137, por quê? Porque ele era isóbaro de B. Eu tenho no átomo A o número de nêutrons agora 82, porque ele é isótono de C. Então, para mim calcular o valor de Z, qual o número atômico de A, que é o valor de Z, certo? Eu vou pegar Z é igual a A menos N, certo? Qual é o valor de A? 137. Qual é o valor de N? Nós calculamos aqui, ó, deu 82. 137 menos 82 nos dá 55. Então, a resposta seria Z igual a 55. Tranquilos? Então, quando tiver uma questão nesse sentido aqui, você coloca as três letras, no caso, A, B e C. Vai lendo as informações e vai preenchendo. Ó. O mais correto aqui é começar pelo elemento B, porque tem o número atômico 56 e o número de massa 137, certo? Aí, de B, você parte para os outros elementos. Que ele disse que B é isótopo de C. Isótopo, isso aqui é 56, aqui também é 56. O número de massa de C é 138. Então, subtraindo aqui, você acharia o número de nêutrons. Como C e A são isótonos, achando o número de nêutrons de C é o mesmo número de nêutrons de A. 82. Pergunta, qual o número atômico de A? O número atômico é a letra Z aqui, ó. Então, Z seria A menos N. A é 137. Porque ele é isóbaro de quem? De B, né? Isóbaro de B. O N nós calculamos deu 82. Então, subtraindo deu 55. Tranquilos? Então, aqui eu estou deixando essas três questões aqui para vocês. Ó. Atividade. Dados elementos. É idêntica à primeira questão que nós vimos. Certo? É idêntica ao primeiro exemplo. Vocês montam o quadro de vocês, preencham, para depois ir para a letra B. A segunda é no mesmo raciocínio do segundo exemplo que nós vimos. A terceira também é o mesmo raciocínio, certo? Do segundo exemplo. E aí que eu tenho duas questões aqui, ó. Mesmo raciocínio também do segundo exemplo. Aí tem mais duas questões do livro didático de vocês, que estão na página 167 do livro, certo? Questão 3 e a questão 4. A data de entrega até o dia 10/6/2020. Tranquilo? Então vamos lá. Boa sorte, bom estudo. Qualquer dúvida, chamem. Estamos tirando as dúvidas.